Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Idolatria e o Mal. E eu coloquei aqui no nosso vídeo a festa do bezerro. Como pode, então, alguém criar algo e aquilo se tornar mais poderoso do que ele mesmo? Tudo que a pessoa faz é sempre inferior a ele. Deus nos criou, logo ele é superior a nós. Mas como algo que é criado pelo ser humano pode ser superior àquele que o criou? O ser humano não cria vida. O que ele cria são coisas inanimadas, coisas sem vida. Mas nós observamos aqui que ele, ao criar, a idolatria estava tão impregnada em sua mente, em seu coração, que eles, ao criarem aquele Deus, aquela suposta divindade, eles colocaram nela confiança e ainda chegaram a clamar: esses são os teus deuses que te tirou do Egito. Como assim? Deus responsável de todas as bênçãos, agora ele é trocado por algo qualquer? Irmãos, essas festas envolviam todo tipo de idolatria, ou melhor dizendo, todo tipo de imoralidade. Para se ser bem claro, essa festa se assemelha muito ao banquete de Belsazar em Daniel capítulo 5, onde houve ali toda a prática de imundícia e perversão sexual. Nesse ponto aqui, o próprio autor faz a comparação de Romanos 1, 22 a 27, quando Paulo descreve ali que as pessoas deixam o seu uso natural, homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres, perdendo então o sentido do que é de fato originário para com Deus. Deus criou o relacionamento de forma não só monogâmica, mas hétero, ou seja, Deus criou uma relação que fosse entre dois seres da mesma espécie, claro, porém de sexos diferentes. Nunca um homem com um animal, nunca um homem com outro homem. Esse princípio não foi criado por Deus. A perversão veio alterando, isso já aconteceu já desde Sodoma e Gomorra. Lembre quando os anjos estavam na casa de Ló e as pessoas que estão lá fora dizem assim: tragam aqui fora para que nós o abusemos. Tem tradução que fala assim: para que nós o conheçamos. O conhecer ali é o mesmo sentido do que Adão fala em relação a Eva. Conheceu Adão sua mulher e ela gerou a Caim. Então, conhecer quer dizer relacionar sexualmente. Só que nesse sentido, o relacionamento envolveria um abuso sexual, uma coisa fora do padrão que Deus instituiu. E ali no capítulo 19 de Gênesis, a gente observa todo aquele ato acontecendo desde então. O próprio povo que antecedeu o dilúvio também vivia em perversão sexual. E aqui nós observamos que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ao chegar a querer destruir, nós observamos no capítulo 32 que o próprio Moisés faz uma intercessão para com ele. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, sobre esse ponto tão crucial. Mas aqui, o que eles criaram, um deus chamado Apis ou Hathor, que eram deuses identificados por animais, touro ou vaca, eles agora começaram a adorá-lo. Sabe, o livro Patriarcas e Profetas diz uma coisa muito curiosa. Ele fala assim: eles queriam venerar aquela entidade para que, se por acaso, como pensassem, voltasse ao Egito, mostrasse o bezerro de ouro como uma evidência de lealdade ao Deus do Egito. Eu fico pensando, irmãos, o cúmulo que chega um ser humano ao desprezar, ao desconsiderar, ao desfazer todo o cuidado e bondade de Deus para com ele. Você vê que o próprio Moisés fala assim: eles cometeram um grande pecado. Mas mesmo eles tivessem cometido um grande pecado, a ponto de até o próprio Arão sofrer a possibilidade da morte por conta do seu pecado, e de acordo com Deuteronômio capítulo 9, verso 20, é Moisés que pleiteia, que intercede e poupa a vida do seu irmão. Então, diante dessa situação, Deus estava extremamente desgostoso, irado e triste com tudo aquilo. Porém, ele assim não o faz o povo pagar com a sua própria com o seu próprio ato, ou seja, Deus não os pune de imediato, mas estende ali então a sua misericórdia. E uma outra coisa que me chama a atenção: aqueles deuses, aquele Deus que ele criou, não era em si um Deus, claro que nós sabemos disso. Quando o próprio Moisés descreve esse episódio em Deuteronômio capítulo 32, verso 17, fala assim: e eles adoraram e sacrificaram aos demônios. Nós sabemos, irmãos, que aquilo é só uma capa do que está por trás dela. Quem induziu aquilo foi o próprio Satanás. Quem atribuiu a eles que o próprio Deus teria libertado foi o próprio diabo. Então, quando ele fala que ele adorou aos demônios,
Moisés está sendo muito claro aqui com o grau de espiritualidade que eles se encontravam. E uma outra coisa, quanto mais eles se degradavam em seus atos, mais eles se tornavam imorais e ausentes de uma intelectualidade boa, racional, lógica. Eles agora perverteram todo o ato. Então, assim, a idolatria causa um mal. Idolatria, eu posso dizer assim, que eles eram viciados aos deuses do Egito, a tal ponto deles não se sentirem sossegados por estarem distantes. Ele queria algo material, algo que pudesse tocar, algo palpável. A nossa fé deve ser fundamentada em um Deus que, embora não vemos, mas sabemos que ele existe. Independente de suas provas, temos a certeza da sua real existência. E isso deve nos proteger de todo o mal. Que Deus, portanto, irmãos, nos livre de causar idolatria ao que quer que seja e que em Cristo possamos reconhecê-lo como nosso Criador, dono e proprietário de todas as coisas, as quais nós devemos devolver a Ele como um coração grato por todas as bênçãos que Ele nos deu. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por sabermos que o Senhor é o autor de todo o benefício do ser humano. O mal, Senhor, que prevalece, ele é instrumento do inimigo para difundir, causar uma certa confusão na mente dos seres humanos. Mas, Pai, suplicamos que nos ajude a termos uma mente sadia aos teus olhos. Dá-nos a tua paz neste dia e perdoa nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana na sua presença e Deus os conceda a sua paz neste dia. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.